Graças a Deus. Quem está sentindo a presença dele aqui? Oh, presença maravilhosa de Deus neste lugar, nesta noite. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Sente adorando a Deus. Sente glorificando a Deus nessa noite. Ele se faz presente. O Deus Pai se faz presente na casa nessa noite. O Filho se faz presente nessa noite. O Espírito Santo se faz presente nesta noite, neste lugar. Aleluias. 55 anos das maravilhas de Deus. 55 anos que o Evangelho de Jesus Cristo chegou, entrou, se estabeleceu no bairro do Jardim Célia, e até hoje este Jesus tem operado maravilhas. Durante esses anos, quantos milagres Deus operou? Ao longo desses 55 anos, quantas maravilhas foram conhecidas no meio do seu povo? Eu quero te dizer nessa noite que Ele ainda continua operando. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que Ele não mudou. Ele é o mesmo. Porque o texto que foi lido, que o pastor Otávio leu aqui juntamente com a igreja, vai nos dizer que Jesus Cristo, o escritor está escrevendo, Jesus, o Messias, ele está escrevendo o Cristo, o ungido de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. O mesmo Deus que nos primeiros dias deste trabalho operou, Ele continua operando. Aleluia. O mesmo Deus que nos primeiros cultos, nas primeiras cultos de ceia, operou há 55 anos atrás, Ele continua operando. Aleluia. As mesmas pessoas que por diversas vezes entrou por essas portas, talvez desenganada pela medicina, talvez com seu casamento arruinado, talvez desempregado, mas quando entrou por essas portas, sentiu a presença de Deus. Deus mudou o decreto, o curso da vida, e é o mesmo Deus que ainda está operando. Você que entrou aqui nesta noite por essas portas, eu quero te dizer, eu quero ser boca de Deus para você, para te dizer, Ele continua o mesmo. Ele não muda, Ele não mudou. É o mesmo Senhor que está operando no meio da sua igreja. Aleluia. O escritor aqui, a carta aos Hebreus, está fazendo um resumo. Ele está fazendo um apanhado geral. Ele olha, ele observa, ele vê o que está acontecendo, o que está sendo falado. E agora nos últimos versículos do último capítulo, ele vai dizer: Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Parece que ele quer trazer aos seus leitores, parece que ele quer que os seus leitores entendam que tudo o que está acontecendo precisa saber que Jesus Cristo não mudou. Ao mesmo tempo ele está ensinando. Ele vai falar, é interessante a Bíblia. Ele vai falar de Abraão. Ele vai falar de Moisés.
de Melquisedeque, até dos anjos, o escritor vai falar. Mas ele está dizendo: o meu Jesus, esse que eu estou falando agora, ele é maior do que todos, aleluia. Ele está trazendo ao coração dos ouvintes que este Jesus aqui não muda, não passa. Ele está dizendo: Abraão passou, Moisés passou, Melquisedeque passou, foi se perdido no meio da história ao longo dos anos, mas Jesus não, ele continua o mesmo, aleluia. Aquele Jesus que fez uma promessa para você, aquele Jesus que há anos falou com você, ele ainda continua o mesmo. A promessa está de pé, aleluia. O decreto sobre a sua vida continua, as mãos dele ainda continuam sobre a sua vida, aleluia. Parece que os hebreus, parece que os irmãos ainda estão pegados em algumas coisas. E o escritor aqui, ele está tentando trazer ao coração, à mente dos irmãos, que Jesus Cristo é o nosso Deus, aleluia. Ao ponto de, em um momento de conversa, diálogo de Jesus com os fariseus, Jesus conversando, ensinando, aí algum dos fariseus olha para Jesus: mas como você diz que é maior do que o nosso pai Abraão? Aí Jesus vai dizer: vocês não sabem o que estão falando. Abraão me viu, olha que Jesus está falando. Abraão lá atrás, há muitos anos atrás, este Abraão me viu, e quando ele me viu, ele se alegrou, aleluia, de tão poderosa que é a minha presença. Lembra quando Abraão estava dentro da tenda, triste, desanimado, do outro lado a sua esposa Sara também, porque Deus havia lhe feito uma promessa, e a promessa ainda não havia sido cumprida. Então eles estão dentro da tenda, eles estão desanimados, eles estão tristes, mas o livro do Gênesis vai nos dizer que de repente chega 3 seres celestiais à beira da tenda, e nós entendemos num texto que um desses seres era Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E quando Jesus se coloca diante de Abraão, Abraão olha para aquele ser, e o texto vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que Abraão se coloca, se dobra, se ajoelha diante do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se você nessa noite está na presença dele, se você nessa noite entrou aqui, eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida, aleluia. Abraão estava triste, desanimado, Sara também, porque a promessa não havia se cumprido. Os anos estavam se passando, mas nada da promessa. O tempo estava se passando, mas nada da promessa. Mas quando Abraão tem um encontro com Cristo, aleluia, Jesus apareceu para ele na porta da tenda. Aí Jesus vai dizer: Abraão, saia, Abraão, saia hoje, que eu preciso falar com você. Deus nessa noite está te chamando. Deus nessa noite fala com você. Deus nessa noite lhe trouxe aqui porque tem uma palavra para a sua vida, aleluia. Por isso que Jesus vai dizer: Abraão me viu, fariseu,
Ele me viu e se alegrou, porque quando eu dei um decreto na vida dele, ele se alegrou, aleluia. Se alegre com Deus nesta noite, aleluia. Se passaram 55 anos, ele continua o mesmo, aleluia. Se passaram 2 anos e meio que eu estou aqui, e eu quero te dizer que ele continua o mesmo, fazendo as mesmas obras, fazendo os mesmos milagres. É isso que o escritor está dizendo. Ele não muda. O escritor está dizendo: nada se compara a ele. Este é o Jesus que nós servimos. Este é o Jesus que essa igreja foi edificada. Este é o Jesus que edificou a sua casa, a sua família, o seu relacionamento. Esse é o Jesus, é a base da igreja, é a base da sua vida, é a base do seu casamento, é a base da sua família. É este Jesus aqui. É esse Jesus que nós pregamos. É esse Jesus que nós servimos. É este Jesus que nós o adoramos, aleluia. É por isso que a Bíblia, ela fala somente de Cristo. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo, aleluia. O nome dele é maior do que todos os nomes, aleluia. Ele tem poder sobre todas as coisas, aleluia. Ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós adoramos. E a igreja precisa entender que esse Deus não mudou, aleluia. O que falar desse Jesus? O que relatar desse Jesus que teve um nascimento como não teve na Bíblia? Este é o Jesus que nós servimos. O nascimento dele é diferente de tudo que aconteceu na Bíblia. Lembra quando o anjo Gabriel, ele chega até uma jovem virgem chamada Maria, lá na cidade de Belém, região da Galileia. O anjo chega até aquela mulher. Aquela mulher se coloca, se dobra diante do anjo. O anjo dá uma saudação a ela. O anjo fala com ela. Em nenhuma parte da Bíblia nós vamos ver isso acontecendo, mas com Jesus foi diferente, aleluia. Com Jesus foi especial. O anjo Gabriel foi anunciar a Maria que nasceria este Jesus e seria o Salvador do mundo, aleluia. Então, o que nós pregamos, o que nós falamos, esse Jesus, ele é diferente, aleluia. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, que tem poder de mudar a nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Ele tem este poder. O que dizer desse Jesus que teve uma vida diferente, o seu nascimento, o seu crescimento, a sua história de vida, a sua trajetória de vida, totalmente diferente de todos os personagens da Bíblia, aleluia. Ele nunca pecou, ele nunca errou, não encontraram nele um pecado sequer, ele nunca falhou. Esse é o nosso Jesus. Pelo contrário, a sua vida foi marcada por exemplos bons. A sua vida
foi marcada por sinais, maravilhas e prodígios. A sua vida foi marcada por milagres, porque somente Ele opera esses milagres que a Bíblia nos relata. Houve-se um homem na história que disse: nós vamos construir uma religião, e essa religião, ela vai sobressair sobre o cristianismo. Nós vamos passar por cima do cristianismo. Aí um servo do Senhor, ouvindo aquilo, disse: pois não, tudo bem. Se você conseguir ser igual a esse Jesus, você vai conseguir. Se você conseguir nascer de uma virgem, que já não dá mais. Se você conseguir falar para o mudo, fale agora. Se você conseguir olhar para um cego e dizer, enxergue agora, aí você vai conseguir. Se você conseguir passar 3 dias no seio da terra e por si só conseguir ressuscitar, aí você vai conseguir, aleluia. Então, ou seja, ele não conseguiu. Quando ele ouve essas palavras, ele se cai de joelho, levanta as mãos e diz: somente o Senhor Jesus é o Salvador. Porque em toda a história nunca houve e não haverá homem como nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Talvez se algum problema, talvez se alguma coisa está te incomodando, eu quero te dizer nessa noite, Ele ainda continua o mesmo. Aleluia. Ele não mudou. Aleluia. Ele não muda. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Enquanto você está aqui adorando, enquanto você está aqui servindo a Ele, Ele está trabalhando ao seu favor. Aleluia. Enquanto você está aqui com o coração aberto, colocando a sua vida nas mãos dEle, Ele está trabalhando pela sua vida. Aleluia. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Aquele que lá no passado operou, que viu Abraão, aquele que Isaías viu, porque Isaías viu o Senhor Jesus. Depois daquela linda visão que ele tem no capítulo de número 6, eu entendo que ele viu Jesus, porque no capítulo 9 ele vai dizer: e o nome dele será chamado Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu entendo que quando ele estava naquela revelação lá no céu, no terceiro céu, Isaías também viu a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, porque senão ele não poderia escrever sobre este Jesus. Aleluia. E ele ainda vai dizer, Isaías, ele nascerá de uma virgem. Aleluia. O seu nome será Emanuel, Deus conosco. Oh, meus irmãos, Ele ainda vive. Ele ainda vive, Ele ainda opera no meio da sua igreja. Jesus, ao longo dos anos, ainda está levantando igrejas. Jesus, ao longo dos anos, ainda está levantando vidas, levantando pessoas. Jesus, ao longo do tempo, ainda está abençoando vidas. Este é o Jesus que nós estamos pregando. Há mais de 2000 anos, nós estamos pregando este Jesus Cristo, aleluia. E o interessante é que no decorrer dos anos, Satanás e os seus anjos têm tentado apagar o nome de Jesus.
Ao longo dos séculos, Satanás tem tentado impedir o avanço da igreja de Jesus Cristo. Ao longo dos anos, Satanás tem tentado manchar, aleluia, o nome de Jesus Cristo. Mas o que a palavra vai nos afirmar? Que Ele ainda continua o mesmo, aleluia. Ninguém pode manchar o nome dEle, ninguém pode se levantar contra Ele, ninguém pode se opor contra Ele, porque Ele ainda opera sinais e maravilhas, aleluia. Ele está lá no céu, mas mesmo lá no céu, Ele dá as ordens, e aqui na terra tudo acontece somente por uma palavra que sai da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quem sabe nessa noite, quem sabe neste domingo, dia 31 de agosto, último dia deste mês, as últimas horas deste mês, quem sabe é hoje que Jesus Cristo vai proferir sobre a sua vida uma palavra, aleluia. Quem sabe nessas últimas horas, Jesus vai trazer um decreto novo sobre a sua vida, aleluia. Oh, aleluia. Ele está aqui nesta noite, meus irmãos. O que falar desse Jesus? O que dizer desse Jesus? Que além de ter um nascimento diferente, além de ter um crescimento diferente, Ele venceu a morte. Depois de ser julgado, depois de subir ao Calvário, depois de estar pendurado naquele madeiro, e nas suas últimas horas de vida, o livro de Mateus, capítulo de número 28, vai nos dizer que Jesus passaria ali algumas horas, e uma das suas últimas palavras, Ele vai olhar com todo o seu esforço, Ele olha para o céu, e vai dizer: Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito, aleluia. A morte não teve poder sobre o nosso Jesus. Talvez a morte, o anjo da morte estava ali ao lado, só esperando Jesus dar o último suspiro para poder ceifar, acabar com a vida de Cristo. Mas Ele não foi morto não, Ele se entregou antes que a morte o tragasse. Antes que a morte o arrebatasse, Ele entregou ao Deus Pai a sua vida, o seu espírito, a sua alma. Somente Ele tem esse poder. Em nenhum escrito na Bíblia você vai dizer alguém falando essas palavras: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, aleluia. Olha o tamanho do poder que o nosso Jesus tem. Olha a grandeza do nome desse Jesus. E agora passa-se 3 dias. Os evangelhos vão nos dizer: no sábado pela madrugada, as Marias estão ali preparando algumas especiarias, perfumes, lençóis, para poder, nas primeiras horas do domingo, poder fazer uma visita a Jesus. Mas enquanto isso está acontecendo lá na casa de Maria, elas estão ali conversando e ao mesmo tempo preparando um perfume, preparando mais alguma coisa. A mesma palavra, os mesmos evangelhos vai nos dizer que lá no túmulo aonde estava Jesus Cristo, estavam alguns soldados guardando o sepulcro.
Aí o texto vai dizer que de repente um anjo desce do céu. O seu aspecto era como relâmpago, as suas roupas brancas. E quando os soldados viram aquele anjo, eles ficaram assombrados, atônitos, porque jamais pensava que isso aconteceria. E o anjo, agora o texto vai dizer, o anjo remove a pedra, senta em cima da pedra, dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia, ele vive. É o único nesta palavra, na Bíblia Sagrada, que nós vamos ver esses relatos. É o único. É o único. E agora, quando pelas primeiras horas aquelas mulheres, elas se apresentam diante do túmulo, o anjo, sabendo que elas ficariam preocupadas, já vai dizendo: calma, não tenha medo, ele vive, ele ressuscitou, aleluia, aleluia. Vai dizer aos seus irmãos, vai dizer aos discípulos, que este Jesus, ele ressuscitou, aleluia. Este é o Jesus da Assembleia de Deus que nós pregamos. Este é o Jesus que é a base da nossa religião, aleluia. Este é o Jesus que nós estamos fundados sobre ele. É a estrela da manhã, aleluia. É o príncipe da paz, aleluia. É o Emanuel, é o Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o nosso Jesus, aleluia. Pode todas as coisas. Por isso que Paulo vai dizer que o Senhor entregou nas tuas mãos todo o poder. Ele tem em suas mãos todo o poder, aleluia. Ele mesmo disse: todo o poder é me dado nos céus. Olha aqui como que ele vai dizer: todo o poder é me dado nos céus. No terceiro céu, aonde estão os anjos, arcanjos, querubins, serafins, eu sou o Senhor deles também. Nos céus, aonde está o sol, a lua, as estrelas, eu também sou o Senhor Deus. E aqui na terra, aonde os seres humanos vivem, eu também sou Deus. E debaixo da terra, eu também mando, eu também faço e aconteço. Esse Deus tem nas mãos todo o poder, aleluia. Ele tem em suas mãos todo o poder, aleluia. Porque nesse período que o corpo dele estava no túmulo, o corpo, mas ele estava vivo. Ele desce às mais profundezas da terra, ele vai até o inferno, aleluia. Ele pega a chave, aleluia, aleluia, das mãos de Satanás. Ele pega, ele retira do anjo da morte o poder de matar, porque agora somente ele que pode fazer isso, é somente com a ordem dele. Então quando ele chega lá no inferno, ele pega tudo, porque todo o poder está nas mãos dele, aleluia. Este é o nosso Jesus maravilhoso, que você serve talvez há 10, 15, 20, 30, 40, 55 anos. Este é o Jesus que até hoje tem abençoado a sua vida. Esse é o Jesus que até hoje tem derramado sobre a sua vida a maravilhosa graça dele, aleluia. E é por isso que você está aqui nesta noite, aleluia.
Talvez você pensou ano passado, em 2025 eu não vou conseguir. Nós já estamos no 8º mês e você conseguiu pela graça dele. Aleluia. Talvez você disse dentro de si, não vai mudar, não vai acontecer, mas pela graça dele está mudando, está acontecendo, porque sobre a sua vida, sobre a vida da igreja do Célia, a graça desse Jesus Cristo ainda está. Aleluias. É o nosso Jesus que nós servimos, é o nosso Jesus que nós adoramos, que está sentado num alto e sublime trono, olhando para a sua vida. Aleluia. Por isso que nessa noite Ele preparou esta oportunidade, Ele preparou esse dia, este culto, aleluia, para poder presentear a sua vida, para poder presenciar a sua família, a nossa igreja, com a presença maravilhosa e gloriosa dele. Aleluia, porque Ele ainda vive. Aleluia. Que Deus maravilhoso, que Jesus maravilhoso, que é apresentado nesta Bíblia, nesta palavra, e que fez, faz e continuará fazendo. Aleluia. Este é o nosso Jesus, que nasceu, cresceu, morreu, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. Aleluia. Venceu a morte, venceu a cruz, por mim e por você. O seu sacrifício na cruz do Calvário foi para que você estivesse aqui nesta noite. O preço que Ele pagou ao Deus Pai foi pela nossa vida. Aleluia. Por isso que Ele foi até o fim. Aleluia. Para que hoje você estivesse aqui. Aleluia. Você sabia que a sua família, ela está de pé hoje é por causa dele? Você sabia que você tem um casamento hoje é por causa dele? Você sabia que você tem um trabalho hoje, um salário hoje é por causa dele? Você sabia que você tem uma aposentadoria hoje é por causa dele? Porque ele venceu a morte. Aleluia. Ele venceu a cruz. Aleluia. Ele saiu daquela cruz, ele saiu do Calvário ressuscitado, venceu a morte. Aleluia. O salmista Davi, no capítulo de no Salmos de número 18, em uma revelação divina, ele vai dizer, ele está entendendo, que quando Jesus estava lá no Calvário, quando Jesus estava lá na cruz, nas suas últimas horas, ele vai dizer que o Pai, Deus, negou-se a ver isso. Ele vai dizer que Deus se colocou em pé no seu trono. E quando Deus está vendo o seu último suspiro do seu Filho Jesus Cristo, Deus se coloca em pé. Ele vai dizer, o salmista no verso 18, que pelas suas narinas saía vapor. Dentro de si saía fogo, porque estava vendo o sofrimento do seu Filho Jesus Cristo. E o salmista continua dizendo, pela revelação divina, ele vai dizer que quando Jesus dá o seu último suspiro, que rende o seu espírito, ele vai dizer, o salmista, Deus agora, ele se coloca sobre as asas do querubim, e vem agora voando para a terra, ele vem descendo, ele começa a rodear a terra. Isso é tão verdade que agora o sol, quando vê Deus descendo, voando nas asas dos querubins, o sol retira-se, a lua retira-se,
desce, porque sabia que Deus estava descendo na terra, aleluia, por causa do sofrimento do seu filho. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus nessa noite desce para ver o teu sofrimento, e nessa noite eu tenho certeza que Deus vai te socorrer. Deus nessa noite desce na igreja do Jardim Célia. Deus nessa noite desce nas regiões celestiais para poder abençoar a sua vida. Este Deus tem esse poder. Este Deus passeia pela terra, aleluia. E Ele está aqui nesta noite para abençoar a sua vida. Se coloque em pé que eu quero orar por você nesta noite. Oh, aleluia. Adore a Deus. Cadê a igreja do Jardim Célia adorando a Deus? Cadê a igreja que ora, que busca, que adora a esse Deus? Aleluia. Ele está aqui nesta noite no Jardim Célia. 55 anos, aleluia, de comemoração que esse Deus tem nos concedido nesta noite, aleluia. Vai levantando as suas mãos e vai orando. Levante as suas mãos e ore. Vamos adorar esse Deus nessa noite. Vamos agradecer a esse Deus nessa noite, porque são 55 anos de vitória que Ele tem garantido a sua vida, a sua casa, a sua família, aleluia. Se você puder, levante a sua mão e adore a Deus comigo nesta noite. Adore a Deus, adore, agradeça a Deus nessa noite pela uma vitória que Ele lhe deu, pela uma cura concedida a você, aleluia, pela uma porta aberta. Adore, adore, adore a Deus nesta noite. Agradeça a Deus nessa noite, porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de um coração grato a Deus, aleluia. Adore Jardim Célia. Adore Jardim Célia nesta noite. Agradeça a Deus. Adore a Deus. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira. Adore, adore, adore a Deus nesta noite. Adore. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira. Oh, aleluia! E não reconhecer, terão que confessar. Que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Toda a igreja adorando, toda a igreja. E outro igual não há. Não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Oh, aleluia! E outro Jesus maravilhoso. não há. Jesus adorado. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual. Toda a igreja adorando nesta noite. Toda a igreja. E outro igual não há. E Ele está aqui, de glória Toda a dele igreja. aqui. Fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira iam se dobrar. E não
coração que confessa que só um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Adore a Deus, levante a sua mão, clame a Deus nesta noite, aleluia. Oh, é noite de celebração, é noite de festa, é noite de comemoração. Adore a Deus nessa noite, fale mistério nesta noite. Glória, aleluia. Adore a Deus nesta noite. Vamos encerrar adorando a Deus, glorificando a Deus. Eu preciso que você adore nesta noite. Eu preciso que você adore nesta noite. Nesta noite, Cordeiro de Deus, aleluia, aleluia, Santo és tu, Cordeiro de Deus. Cheios da presença aqui, ó. Eu já estou vendo alguns aqui falando já em mistério. Eu estou vendo vidas chorando aqui nesta noite. Adore, 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 Célia!
santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo. Aleluia, adore, 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 adore. Adore, adore, Deus ainda tem algo a realizar. Adore, não pare, não pare, não pare, não pare. Digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo, é o Senhor poderoso, digno tu és, Adore, adore. digno tu és, tu és santo. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus Cristo nessa noite? Aleluia, sente adorando a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que ambiente gostoso. Que ambiente maravilhoso. Esta casa. É bom nós estarmos aqui louvando e adorando a Deus. Saia daqui nessa noite abençoado. Saia daqui nessa noite abençoada pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por 55 anos de aniversário desse templo. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu quero agradecer toda a igreja. Quero agradecer o ministério, os obreiros da casa do Senhor, as irmãs do ciclo de oração, a juventude da igreja, os adolescentes, crianças, irmãos, os músicos, porque todos fazemos parte desta história. Cada um de nós aqui colocamos um pouquinho desta história aqui no Jardim Célia. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Os irmãos não têm ideia do que o trabalho dos irmãos tem chegado diante de Deus. E Deus vai recompensar cada um de vocês. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém, meus irmãos? Hoje foi o primeiro dia deste trabalho. Hoje foi o primeiro dia desse trabalho. Na quinta-feira, nós estaremos aqui novamente no segundo culto. Amém? Comemorando também o aniversário da igreja. Então eu espero aqui, eu conto aqui com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguém nesta noite, meus irmãos, que entrou por essas portas, ouviu a palavra do Senhor, participou desse culto e quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém dentre nós, levante a sua mão, vem aqui à frente, eu gostaria de orar pela sua vida. Você que sentiu a alegria deste povo, você que ouviu esses louvores ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quer tomar essa atitude de aceitar a Jesus ou mesmo retornar à casa do Senhor Jesus, vem aqui à frente, que eu quero estar orando pela sua vida. Alguém dentre nós? Do meu lado direito, do meu lado esquerdo, alguém? Para Cristo nessa noite, lá fora, nos corredores. Se não tem, que Deus te abençoe. Amém? Meus irmãos, amanhã
segunda-feira às 19h30, o nosso grande ensaio aqui com as irmãs. Então eu conto aqui com a presença de todo o departamento das irmãs. Lembrando que na sexta-feira, dia 5, dia 6 e dia 7, é o nosso grande congresso aqui com o departamento das irmãs aqui no bairro do Jardim Célia. Então, eu conto aqui com a presença de todas as irmãs na segunda-feira às 19h30. Nós teremos também no Salão Superior oração com os irmãos. Se você puder, esteja aqui também. Na terça-feira pela manhã, nós temos aqui 8 horas, oração com todas as irmãs. Amém? Já até peço para a irmã Ivanice, irmã Valdense, esteja orando em prol do trabalho, pedindo ao Senhor que venha abençoar, salvar vidas, batizar com o Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Na terça-feira, às 19h30, o nosso culto de ensino, amém, da palavra do Senhor. Eu conto aqui com toda a igreja às 19h30, amém? Então, gostaria da presença de todos os obreiros, líderes de departamentos, amém? Se você puder, esteja aqui comigo. Na quarta-feira, 8 horas da manhã, novamente oração com as irmãs. E às 19h30, ensaio das irmãs. Isso, então na quarta-feira, às 19h30 também, ensaio aqui com as irmãs, que é o arremate final. Então eu conto aqui com a presença de todas as irmãs. Meus irmãos, e na quinta-feira, às 19h15, amém? Quinta-feira, às 19h15, nós estaremos aqui no segundo dia deste grande congresso, aniversário do templo. Então, conto aqui com a presença de toda a congregação do Jardim Célia, amém? Faça um esforço, amém? Não tem problema se você chegar atrasado em virtude do seu trabalho, de algum afazer na sua casa, mas o importante é a sua presença aqui. Na quinta-feira eu espero aqui toda a igreja, e na sexta-feira nós estaremos dando início também às 19h15, no grande congresso das irmãs. Na sexta-feira, às 19h15, no sábado, às 19 horas, e no domingo, às 18 horas, o encerramento deste grande evento, dessa grande festa. Eu tenho certeza que esses 3 dias Deus vai manifestar a glória dele. No domingo, pela manhã, os trabalhos seguem-se normal, tá bom? 8 horas, consagração, e 9 horas, a grande escola bíblica dominical. Amém? Vamos em pé, vamos estar orando e agradecendo a Deus nessa noite pelas maravilhas que Ele operou. Deus abençoe, cantora Lauren Rios, que Deus continue abençoando a sua vida, te usando. Deus abençoe a sua avó, seu avô, que Deus continue abençoando. Amém? Muito obrigado pela presença dos nossos irmãos que cooperam conosco. Amém? Nessa noite, ao término do culto, se quiser vir aqui falar comigo, eu estou à disposição. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém? Quero convidar o servo do Senhor para fazer essa oração. Amém? Pedindo ao Senhor que nos leve em paz. E o evangelista Pedro ministrando a bênção. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, da paz do Senhor. Querido Deus Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, o nosso Salvador, Pai amado. Nós somos gratos, Senhor, por esse período de 55 anos, meu Pai amado, onde o Senhor tem trabalhado neste lugar, onde o Senhor tem operado, onde o Senhor tem resgatado vida nesse lugar, onde o Senhor tem colocado as tuas mãos poderosas, as tuas mãos santas, meu Senhor da glória. Também coloco nas tuas mãos, Senhor da glória, o pastor dessa igreja, a cada obreiro da tua casa, a cada irmã, meu Pai amado, a cada criança, a cada grupo de jovem, adolescente, para que as suas bênçãos sejam derramadas sobre esse lugar. Ah, Senhor, nos leve em paz para o nosso lar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, para os irmãos, após a bênção, os irmãos, passe ali, tem cantina hoje, abençoe e seja abençoado. Amém? Estenda suas mãos, receba a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e rica consolação do Espírito Santo esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Todos digam. Amém.